Aleluia. A presença de Deus é tão gostosa. Aleluia. Quem está sentindo a presença? Quem está sentindo a presença aqui? Cheio. Ah, Espírito Santo, como Tu é maravilhoso, como Tu é bom, como é bom Tu ter nos escolhido, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Jesus. Como viver sem isso? Como viver sem a presença? Como? Ah, Senhor, se for tirar a Tua presença da minha vida aqui, nesse tempo, nesse plano, me leva, não me deixa aqui sem a Tua presença, não me deixa aqui sem a manifestação da Tua presença. Tu é maravilhoso, Yeshua. Tu é maravilhoso, Espírito Santo. Tu é lindo. Tu é lindo. Tu é lindo. Nós te amamos. Nós te amamos. Ouça isso, Espírito Santo, ouça isso. Nós te amamos. Ah, Espírito Santo, produza em nosso coração hoje louvor, louvor sincero, louvor verdadeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Incomparável, maravilhoso Tu és. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso Tu és. Pra onde eu irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Tu sondas meu coração e os Teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo Te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso Tu és. Tu és, Senhor, majestoso, poderoso, Deus eterno,
Aleluia. Pode ir sentando, amado. Glória a Deus. Ah, maravilhoso, majestoso, incomparável. Ah, Jesus. Tu és incomparável, Jesus. Nós te amamos. Te amamos. Aleluia. Amado, você que quer fazer tua oferta, entregar o teu dízimo, devolver o teu dízimo, você tem a oportunidade, quem está aqui no Gaso Filácio, ou você que está em casa, pela internet. Obrigado, irmão. O Rogério vai colocar lá um QR Code aí na sua tela e vai ficar super fácil de você fazê-lo. Aproveite. É uma oportunidade maravilhosa de ofertar, de participar do que o Senhor está fazendo. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Muito bom estarmos aqui. Tem gente nova no pedaço. Glória a Deus. E, amados, nós temos que nos alegrar, porque os dias estão cada vez mais difíceis. Estão cada vez mais difíceis, dias em que a nossa fé está sendo provada de uma forma muito forte, de forma extrema. A nossa fé tem sido provada de todos nós, como talvez nunca foi antes. Dias difíceis que nós precisamos nos fortalecer em Deus. Dias difíceis que nunca foi tão importante nós nos fortalecermos em Deus. E esse entendimento é que nós temos que ter, o entendimento que a presença de Deus, ela é tão importante na nossa vida. A manifestação da presença de Deus é tão importante na nossa vida. Sabe, eu, como com certeza você também, tem dias que eu estou triste, fraco. Tem dias que eu me sinto abalado com tudo isso que está acontecendo. Sim. Jesus, quando estava indo para a cruz, ele 100% homem, ele falou: Senhor, me livra, se for possível, livra de mim, passe de mim esse cálice. Ele estava angustiado até a morte. 100% homem. O que sobra para nós então? O que sobra para nós nesses dias difíceis? Sim, é possível sim nós sermos abalados, vivermos dias abalados, não vivermos abalados, mas termos dias abalados. Só que daí vem a presença de Deus. Quando eu estou assim, eu busco a presença de Deus. Sim, a presença de Deus, ela está, ela não depende de eu crer ou não crer nela, ela não depende de eu buscar ou não buscar ela. A presença de Deus, ela simplesmente é. Mas nós temos que buscar a manifestação da presença de Deus. E nós temos que ter consciência disso. Consciência de que precisamos. Nós necessitamos. É algo primário para a nossa vida. Buscar a manifestação da presença de Deus. E nós temos que ter consciência dela. Em João capítulo 4, quando Jesus está chegando em Samaria, com os discípulos, ele chega em Samaria, ele fica fora da cidade e pede para que os discípulos entrem na cidade e comprem alimentos. E ele fica lá fora. E ele fica lá fora e fica junto ao poço de Jacó. E lá ele tem um encontro com uma mulher, ou melhor, a mulher tem um encontro com ele.
E a mulher está tirando água do poço, e o Senhor fala para ela: me dê um pouco de água. E ela diz: ora, mas como você, sendo homem judeu, vai conversar com uma mulher sendo samaritana como eu? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Ao que o Senhor diz para ela: olha, se você soubesse quem está pedindo água para você, você é quem pediria água para ele, e ele te daria a água da vida. E a conversa deles vai se desenrolando, e ela vai entendendo com quem que ela está falando. Aí ela fala para Jesus: mas vocês não dizem que se deve adorar em Jerusalém? Não é em Jerusalém que deve se adorar? Nós samaritanos adoramos aqui nesse monte. Não é lá em Jerusalém? Ou seja, ela começa a conversar com uma forma religiosa com o Senhor. Ela conhecia a religiosidade. E ela vai conversando com o Senhor de uma forma religiosa, procurando entender Ele de forma religiosa. Procurando saber com quem era aquela pessoa com tanta autoridade que estava falando com ela. Mas ela tenta de forma religiosa. Aí Jesus diz: não, você não está entendendo. Vem a hora, e já chegou, em que os adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Aqui, ali, aqui no templo, lá na sua casa. Não, acabou a religião, acabou a religiosidade. É mais ou menos isso que Jesus fala para ela. Acabou. A presença, eu sou a presença, ele diz. E você tem acesso, livre acesso a isso. E ele termina dizendo para ela: importa que você adore em espírito e em verdade, porque são esses que o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre a terra procurando. Aqueles que adoram em espírito e em verdade, não aqueles que adoram religiosamente. Aqueles que entenderam, aqueles que entregam de verdade a vida ao Senhor, aqueles que não importa o dia mau, aqueles que não importa o que está acontecendo, aqueles que não importa como está a situação lá fora, que não importa o que viram no jornal, mas estão entregando uma adoração sincera e verdadeira ao Senhor. É esses que os olhos do Senhor estão sobre a terra a procurar. Que Ele encontre em você, amado, que Ele encontre em você, amada, esse adorador, que adora em espírito e em verdade. Aleluia. Aquela mulher, ela vivia tempos difíceis, mas ela teve um encontro com a presença, e esse encontro com a presença transformou a vida dela, e ela saiu imediatamente adorando o Senhor, falando para todo mundo quem ela havia encontrado, e adorando o Senhor, mesmo o Senhor já longe. O Senhor já tinha saído com os discípulos e ido embora. Ela ficou adorando o Senhor na casa dela, na cidade dela, e transformou aquela cidade. Glória a Deus. Quero convidar você a ler um texto comigo, que está em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, vamos ler versículo 16 e 17. Amém? Depois disto voltarei e reedificarei a tenda de Davi que está caída, e a levantarei das suas ruínas e tornarei a edificá-la, para que o restante dos homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz
todas estas coisas. Aleluia. Pai, nós, Senhor, estamos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, da manifestação da Tua presença. A Tua palavra, Senhor, está sendo, Senhor, lida, falada, Senhor, inculcada, Senhor, nos corações. Senhor, e a Tua palavra, Senhor, tem poder, Deus. E nós, Senhor, nos entregamos totalmente, Senhor, a Tua palavra nessa hora, Deus. E que, Senhor, venha, Senhor, do alto, Senhor, o dom perfeito, Senhor, do entendimento da Tua palavra, Deus. Crava no nosso coração, Senhor, o entendimento da Tua palavra, da manifestação da Tua presença, em nome de Jesus. Nós vamos continuar hoje, amado, falando sobre um tema que eu falei na última pregação, última ministração que eu fiz aqui. Nós vamos falar sobre a tenda de Davi. A tenda de Davi. Na última ministração nós falamos muito sobre de como a religiosidade ela é nociva, ela tenta destruir o reino de Deus. E também falamos de como o Senhor, em todo o tempo, em todo o ministério dele na terra, os 33 anos e meio que ele esteve na terra, o Senhor rejeitou e tentou eliminar a religiosidade. Em todo o tempo. Você via o Senhor Jesus abraçando leprosos, abraçando prostitutas, abraçando ladrões, abraçando todo tipo de gente. Mas você via o Senhor Jesus batendo na religiosidade. Os fariseus, hipócritas, religiosidade. Então a religiosidade ela gera no Senhor uma repulsa muito grande. O Senhor não aceita a religiosidade. Só que também nós vimos que em todo o tempo, em toda a história, sempre houveram homens interesseiros que tentaram trazer novamente a religiosidade. Em todo o tempo, os homens queriam retomar a religiosidade. Em toda a história, nesses mais de 2000 anos de cristianismo, mais de 2000 anos de liberdade que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz, existem homens que querem retomar a religiosidade. Agora, para que serve a religiosidade? A religiosidade ela serve para dominar as pessoas. Karl Marx, eu não gosto de quase tudo que ele escreveu, mas Marx fala que a religião é o ópio do povo. A religião é a droga do povo. O povo precisa da religião para ser dominado, da religiosidade. O povo que se torna religioso, que se entrega à religiosidade, ele é facilmente manipulável. E em toda a história foi assim. Nós vemos homens interesseiros, maus, se utilizando da Bíblia, se utilizando do cristianismo para dominar pessoas, se utilizando da palavra de Deus. Só que a palavra de Deus ela não pode ser utilizada. Eu sempre falo isso, a palavra de Deus utiliza os homens que são de Deus. Nunca é utilizada. Ela não se deixa utilizar. E esses homens, com essa religiosidade, com esse espírito de religiosidade, essa potestade que sempre quis destruir o reino, sempre quis destruir o reino de Deus, eles sempre tentaram dominar. Por exemplo, quem que entregou Jesus aos romanos? Os religiosos. Quem matou Estevão? O primeiro mártir da igreja, os religiosos. Quem matava os profetas? Os religiosos. O profeta chegava, profetizava,
O religioso não aceitava e matava ele. Em toda a história, houveram pessoas que mataram em nome de Deus. As cruzadas, lá dos Maomé, os inquisidores, os jesuítas, todos matando em nome de Deus. Matavam em nome de Deus, utilizavam a Deus, ou tentavam, né? E hoje em dia as pessoas que... Quem que envergonha o Evangelho hoje em dia? Os religiosos, os crentes. Não seja crente, amado, crente até o diabo é. Seja filho. Abandone a tua crentice. Seja filho de Deus. E não seja religioso. E sempre eles tentando envergonhar o Evangelho. E aí daqui a um pouco aparece um pastor crentão, com dinheiro de fonte duvidosa, de um padre, ou um rabino. Enfim, não vamos falar somente que os evangélicos são assim, não. O espírito de religiosidade, ele não escolhe religião. Ele escolhe pessoas. Ele domina pessoas, ele não domina a religião. Ele domina pessoas. E sempre por trás do espírito de religiosidade está uma coisa chamada orgulho. Desejo de dominar. Sempre. Desejo de ser rei. Desejo de ser senhor. Só que nós temos que entender uma coisa, amado. Nós, filhos de Deus, nós somos reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós não precisamos de religião. Nós não precisamos de religiosidade. Nós não precisamos de poder. O poder vai nos utilizar. O Senhor Jesus, Ele não é rei de religiosos. O Senhor Jesus, Ele é rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. Então nós, sendo reis, teremos Ele como rei. Nós sendo senhores, nós teremos Ele como Senhor. Nós temos que ser senhores, senhores da nossa vida, dominar a nossa vida. Davi, ele fala para a alma dele, Davi fala para a alma de Davi: alma, te aquieta, que você vai adorar o Senhor. Ou seja, o Senhor, Davi, fala para a alma dele: te aquieta. E é assim que nós devemos viver. Devemos ser senhores da nossa vida e colocar a nossa vida debaixo do senhorio e do reinado de Cristo. Amém? Agora, por que é tão importante nós falarmos sobre isso hoje? Por que é tão importante? Nós estamos vivendo tempos difíceis. É um assunto até meio chato de falar. Mas entenda que nós estamos vivendo tempos difíceis. E virão tempos mais difíceis. E tem alguém chegando por aí, e talvez já esteja entre nós, que se chama Anticristo. O espírito de Anticristo, ele age desde o tempo de Jesus. João fala que o espírito de Anticristo já age no mundo. Mas terá um homem que será o Anticristo. E ele talvez já esteja por aí. E sabe o que ele vai utilizar para reinar? A religiosidade.
E essa religiosidade que ele vai utilizar para tentar enganar até mesmo os eleitos. Ele vai ter poder. 2 Tessalonicenses 2 diz que ele vai vir com poder, com sinais e prodígios da mentira. Imagina alguém chegando no mundo, fazendo milagres, ressuscitando mortos, curando enfermos, curando cegos de nascença, libertando pessoas endemoniadas, entre parênteses, é claro, fazendo sinais, sinais e sinais. Lógico que tudo preparado. Sinais e prodígios da mentira. Se você não conhecer a presença, se você não tiver intimidade com a presença de Deus, se você não tiver realmente conhecendo alguém, conhecendo Jesus como alguém pessoal, íntimo teu, até você que é escolhido, pode ser que se engane, pode ser que seja enganado, por ser religioso. É por isso que é importante essa palavra que nós estamos falando hoje. A religiosidade vai ser utilizada pelo anticristo para enganar até mesmo os eleitos. Eu falava com alguém essa semana e falava sobre isso, sobre a preparação, os tempos de preparação que nós estamos vivendo, e sobre o anticristo, e sobre a possível, provável vinda, surgimento do anticristo logo. E essa pessoa não tem nem ideia disso. Falávamos sobre como seria um formato de controle mundial, e a pessoa não tem nem ideia disso. A pessoa nem liga para isso. Ah, se é bom, se vier e é bom para o ser humano, ótimo. Se vai fazer bem, ótimo um controle mundial. Que mal tem ser controlado, se vai fazer bem. Preparação. Preparação. O próximo passo é destruição. Mas isso as pessoas, elas não têm ideia. E por que elas não têm ideia? Porque elas ainda não conhecem o verdadeiro. E só tem um jeito de nós identificarmos o falso. Somente se nós conhecermos bem o verdadeiro. Não tem outra forma de conhecer o falso, se nós não conhecermos bem o verdadeiro. Jesus, na verdade, ele sempre quis relacionamento, ele nunca quis religiosidade. Sempre o foco, o projeto do Senhor era relacionamento. Nós já vimos na outra ministração sobre isso, sobre o relacionamento que o Senhor quer gerar. Nós falamos sobre Adão, falamos sobre Abraão, sobre Jacó, sobre Moisés, sobre como o Senhor se relacionava com essas pessoas de forma íntima. O Senhor se relacionava com eles de forma muito íntima. E chegamos até lá em Moisés, onde Moisés ele faz o tabernáculo, para que o Senhor tivesse um lugar onde a arca, que era a presença de Deus. Quantos aqui conhecem sobre a arca da aliança? Todos, né? A arca da aliança, ela representava a presença de Deus para o povo. E Moisés fez o tabernáculo direcionado por Deus, como deveria fazer para colocar aquela arca dentro do tabernáculo, para que lá a presença de Deus se manifestasse. Mas Moisés tinha a sua tenda. O tabernáculo estava lá, a arca estava lá, mas Moisés tinha a sua tenda, onde o Senhor ia e se manifestava, onde ele ia e se revelava a Moisés. E aí nós fomos indo e chegamos ao momento em que a arca da aliança, depois de muito tempo ter sido roubada pelos filisteus, nós chegamos ao momento em que ela foi levada da casa de um homem chamado Abinadab, pelo rei Davi, até Jerusalém. E vimos que no meio do caminho aconteceu um problema, e a arca
movimentou e uma pessoa que estava carregando a arca morreu, Uzá. E nós entendemos o porquê que Uzá morreu. Porque ele não entendia da arca, ele não entendia da presença de Deus, ele não tinha entendimento do relacionamento que ele deveria ter com Deus. E aí ele não sabia como carregar a arca e acabou acontecendo isso. Essa história é conhecida, por isso que eu estou falando rapidamente. Ele não sabia conduzir a arca, ele não tinha intimidade com o Senhor. A arca havia passado 20 anos na casa de Abinadab, na casa de Uzá, e ele não teve tempo, nesses 20 anos, para ter relacionamento sincero e verdadeiro com a presença de Deus. A arca chega em Jerusalém, Davi põe ela na tenda. Davi, em vez de fazer um tabernáculo, Davi faz uma tenda simples, uma tenda onde tinha intimidade com a arca, onde todos da cidade podiam ver, uma tenda em que tinha amor, onde todos os habitantes de Jerusalém e de todos os lugares tinham acesso à arca. Então Davi, assim, ele foi acabando com a religiosidade. Agora, uma coisa que nós temos que ver com relação a Uzá, que teve a arca 20 anos na casa. Alguns teólogos dizem que foi até 60 anos. Nós vamos colocar só 20. A arca teve 20 anos na casa de uma pessoa chamada Abinadab, que tinha um filho chamado Uzá. 20 anos. E o cara não tinha relacionamento com a presença. Será que no meio da igreja hoje não existem pessoas que têm 20 anos de conversão, 20 anos vindo em igreja, 20 anos ouvindo palavra, ministrações, 20 anos tendo acesso à palavra de Deus, e ainda não conhece, ainda não tem intimidade com Deus, ainda não tem intimidade com a presença de Deus? Será que essa pessoa que está há 20 anos dentro da igreja do Senhor Jesus e não tem intimidade real, verdadeira com a presença de Deus, será que quando manifestar o anticristo, será que ela não vai ser facilmente enganada? Amados, não é religião, não é religiosidade, é relacionamento. É isso que o Senhor quer, relacionamento. Quantas vezes será que o Senhor vai ter que parar tudo de novo, para que você possa entender, para que você entenda que é o secreto que Ele quer, que é o teu coração que Ele quer, que é uma intimidade que você ainda não teve, que Ele quer. Ele não está nem aí para a tua religiosidade, Ele não está nem aí para o teu dízimo, nem aí. Ele não está nem aí para a tua oferta. Ele quer o teu coração. É isso que Ele quer. E onde não existe relacionamento, não existe intimidade, facilmente entra a religiosidade. E a religiosidade foi e sempre será uma das maiores armas de Satanás. Porque o espírito de religiosidade, ele faz com que eu entenda tudo errado. Ele faz com que o meu entendimento seja ludibriado. Eu entendo errado o Senhor. E aí eu começo a entender que eu posso merecer alguma coisa. O espírito de religiosidade me leva a achar que eu mereço alguma coisa de Deus, que eu posso comprar a Deus, que eu posso de alguma forma merecer.
que se eu fizer alguma coisa para Deus, Deus é obrigado a fazer alguma coisa por mim. Que se eu servir a Deus na igreja, Deus é obrigado a fazer alguma coisa por mim. Que se eu dizimar e ofertar, Deus, eu mereço. Eu ofertei, eu dizimei, eu mereço. Eu servi, eu preguei, eu fiz louvor, eu ministrei louvor, eu ajudei na igreja, eu mereço. O espírito de religiosidade é assim. Ele começa a mentir para você, e vai passando os anos, e passam os anos, e aquele primeiro amor vai esfriando, porque nós viemos com o amor. Mas daí o espírito de religiosidade nos pega. E daí vem o ativismo, e aí vai nos afastando, o nosso entendimento vai sendo afastado do Senhor. E já que eu mereço, eu posso cobrar a Deus. E é isso que afasta a maioria das pessoas do Senhor. Esse entendimento de que eu mereço alguma coisa, afasta a maioria das pessoas do Senhor. Sabe por quê? Porque se eu mereço, e Deus não fez, então ele está errado. E eu faço, e não acontece, e ele não faz, quando as coisas não dão certo, aí eu me afasto do Senhor. Aí a igreja não é boa, o pastor não é bom, o grupo de louvor não é bom, o lugar não é bom, nada é bom. Religiosidade. E aí eu acabo me afastando do Senhor. Nada disso importa, amado. Nada disso importa de verdade. Dízimo, oferta, obra, não importa. Nada disso compra a bondade de Deus, entenda? Nada disso compra a bondade de Deus. Ele é bom. Ele é bom por natureza, a natureza dele é boa. E nós não podemos comprar o Senhor nunca. Ele é que nos comprou. Ele é que nos comprou e nos pagou com o sangue de Jesus. Então é isso que nós temos que entender. Afastar o espírito de religiosidade e buscar o espírito de intimidade com o Senhor. Ter um tempo a mais com o Senhor. A religiosidade ela só é vencida quando o entendimento da presença do Senhor é aberto na nossa mente. Quando isso acontece, aí nós entendemos. Quando isso acontece, aí nós começamos a buscar a intimidade e abandonamos a religiosidade. Aqui na igreja, é 2 horas por semana, 4 horas por semana, 6 horas por semana no máximo. Que intimidade é essa, hein? Você tem intimidade com o marido ou com a esposa 6 horas por semana? Você tem relacionamento real com teus filhos, com teus pais, 6 horas por semana? Mesmo que seja virtual, os que estão longe, né? Não. Somente o espírito de religiosidade diz que ficar batendo ponto na igreja vale a pena. Aqui nós viemos para entregar a Ele, para nos render a Ele, para adorar a Ele. Esse é o objetivo do culto público. O objetivo do culto público é esse, é de estarmos juntos, reunidos, adorando a Ele. Não para receber alguma coisa dEle. Ele é bom, Ele não depende de nós virmos aqui cultuar a Ele, para Ele nos dar alguma coisa. Entenda a presença e você nunca trocará os pés pelas mãos. Trocar os pés pelas mãos é um dito popular que ensina muito sobre o relacionamento com Deus. Trocar os pés pelas mãos.
Em Lucas capítulo 10, Jesus ele vai visitar Lázaro. Lázaro e Marta e Maria. Ele vai até Betânia, visitar um amigo dele chamado Lázaro e as irmãs Marta e Maria. E aí leia lá Lucas 10, você vai ver que Jesus tem um tempo com aquela família. Jesus amava aquela família. E Jesus está lá ministrando Maria. Maria está aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, tendo relacionamento com Jesus, tendo intimidade com Jesus, aprendendo de Jesus. E Marta está lá servindo. Enquanto Maria está aos pés de Jesus, recebendo, aproveitando, tendo prazer com aquele momento, a Marta está servindo. O melhor lugar da presença de Deus, as duas estavam na presença de Deus, as duas estavam com Jesus, mas o melhor lugar é aos pés do Senhor, é onde mais nós aprendemos. E a presença ela foi igual para as duas estavam na presença de Deus, só que Marta só pensava em servir. Ela, ao invés de aproveitar e ter tempo de intimidade com o Senhor, ter relacionamento com o Senhor, ela estava servindo o Senhor. Ela não parava de servir. Ela limpava, ela corria para lá e para cá, servia comida. Na verdade, ela entendia das mãos do Senhor. Porque o que ela estava fazendo para ter merecimento. O que ela estava fazendo para ter reconhecimento. E depois eu vou dizer por quê, antes que os teólogos de plantão me crucifiquem. Ela estava servindo para ter reconhecimento. Marta, para ter merecimento. Ela pensava nas mãos de Jesus. Ela pensava em palminhas, em tapinhas nas costas. Ela pensava em alguma retribuição, algum pagamento, alguma bênção. É nisso que Marta pensava. Enquanto Maria não. Maria estava aos pés de Jesus, aproveitando o tempo que tinha com Jesus. Jesus fala para elas duas. Aí Marta, Marta chega e fala para Jesus: ô Jesus, ei, Jesus, deixa eu te falar como é que é dentro da minha casa, Jesus. Dentro da minha casa, as mulheres servem. As mulheres vão ali arrumar as coisas para os homens. Elas não ficam ouvindo os homens. Ei, Jesus, mande Maria arrumar as coisas comigo. Por quê? Porque Marta pensava só no merecimento. Marta pensava no que ela iria receber do Senhor. E aí Jesus fala para ela: Marta, Marta, por que anda tão preocupada, Marta? Maria escolheu o quê? O que é que Maria escolheu? O melhor. Maria escolheu o melhor. E isso não vai ser tirado dela. Ou seja, a Marta ela queria fazer, é errado servir Jesus? Não, amado, tira isso da cabeça. Não é isso que eu estou falando. Servir Jesus é maravilhoso. Servir Jesus não tem nada melhor, mais nobre, nada mais prazeroso em toda a terra, em todos os lugares. Nada é melhor do que servir Jesus. Nada te dá mais prazer. Agora, muito melhor é ficar aos pés de Jesus, servindo aos pés de Jesus. Isso é o melhor. Claro que Marta amava o Senhor, só que ela ainda não havia entendido a intimidade. Ela ainda não tinha tido o entendimento da intimidade, que a intimidade é melhor do que a religiosidade. Ela sabia quem era Jesus, porque lá em João 11,
João capítulo 11, o irmão delas morre. O Lázaro, o irmão delas, morre. E Jesus, ele tem que ensinar Marta sobre fé. Jesus vivia na casa delas. Jesus estava sempre com elas. Só que quando aconteceu o problema, quando o irmão delas morreu, faltou, quando a circunstância aflitiva, a aflição veio, o problema veio, Marta não estava preparada. Jesus teve que conversar com ela para reposicionar ela, para ensinar ela sobre fé. E Maria não. Maria já sabia. Maria já estava aos pés do Senhor. Marta corre e fala para Jesus: olha, Jesus, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus ensina para ela sobre fé. Marta vai e fala a mesma coisa, ou melhor, Maria vai e fala a mesma coisa. Jesus, se tu não tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só com uma diferença, uma única diferença. Maria se joga aos pés de Jesus. Maria se joga aos pés de Jesus e chora. E fala para Jesus: Jesus, se tu não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Jesus. A mesma frase, igual, com atitude diferente. Primeira, uma frase de serva. Segunda, uma frase de adorador. E aí o que o Senhor faz? No versículo 35, Marta recebeu de Jesus um ensinamento sobre fé. Jesus precisou gastar mais tempo com Marta ensinando sobre fé. Maria recebeu de Jesus lágrimas. Jesus chorou. João 11, 35. E Jesus chora e fala: onde é que está o Lázaro, que eu quero ir lá, eu preciso ir lá já ressuscitar ele. E levantam e vão até onde está Lázaro, e Jesus ressuscita. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o Senhor, lá no começo do capítulo 11, Jesus fala para os outros discípulos: Lázaro está dormindo, Lázaro dorme. E aí eles falam: ah, mas ele está dormindo, então está tudo bem. E ele: não, ele está morrendo, ele morreu mesmo. 4 dias antes, eu aprendo que eu tenho é que ter intimidade. Eu aprendo é que eu tenho que estar aos pés do Senhor, porque no momento certo, Ele vai fazer. Então, se você tem algum problema, se você tem alguma luta, se você precisa de alguma solução do Senhor, não sirva a Ele, não dizime, não oferte, não adore a Ele para receber isso. Não. Se jogue aos pés dEle. Se jogue aos pés e chore. Só isso. Só chore. Só chore, só clame a Ele. Porque Ele, no momento certo, Ele vai levantar e vai fazer. Porque o meu Redentor vive. Aleluia. É isso, é sem religiosidade. É sem religiosidade. As duas tocaram na presença. As duas tocaram na presença, mas Maria tocou mais profundo, mais no íntimo dele. E muitos de nós ficamos focando nas mãos, no serviço, no reconhecimento, na bênção. Nesses tempos, amado, talvez daqui a algum tempo, até o serviço acabe. E aí o que é que você vai fazer? Quando você não tiver mais serviço, obra de Deus para fazer, a obra de Deus. Quando você não tiver mais, o que é que você vai fazer daí? Quando você tiver que estar correndo, se escondendo, para não ser morto, o que é que você vai fazer? Como que vai ficar a tua fé?
Ô pastor, ficar falando sobre essas coisas chata. Isso quer dizer que eu vou ter que correr, vou ter que me esconder, porque eu sou cristão, porque eu não vou querer receber um número que vai me jogar na cova dos leões? Amado. Mas graças a Deus que alguns de nós já estamos focados nos pés do Senhor. E alguns de nós já silenciam o coração desse tipo de religiosidade que todos nós carregamos um pouquinho. Nós silenciamos o coração e aprendemos com Ele que é muito melhor a intimidade do que a religiosidade. É muito melhor estar com Ele, aos pés dEle, do que pensar no que Ele tem para nos dar. João 12, a mesma Maria, essa mesma Maria, ela lava os pés do Senhor com perfume e seca com o cabelo. João capítulo 12, depois você dá uma olhada. Então Jesus está na mesa para jantar, ela chega, derrama um perfume caríssimo sobre Jesus, e o perfume escorre até os pés, e ela se joga aos pés de Jesus. Ah, que lugar gostoso, né? Aos pés de Jesus, e seca com os cabelos. Ele vai até lá e seca com os cabelos o perfume. O perfume que a Maria usou, ele era caríssimo. Era caríssimo. E esse perfume era guardado para as núpcias. As mulheres judias, elas tinham esse costume, as que não eram casadas, tinham o costume de guardar um perfume para a noite de núpcias, para que naquela noite fosse usado. E Maria chega e joga aos pés do Senhor. E o que é que você, igreja do Senhor, tem guardado para as núpcias que você vai ter com o Senhor? Qual o perfume que você tem guardado? Você tem guardado perfume? Para as núpcias que você vai ter com o Senhor, com o noivo. Procure guardar esse perfume, amado. Perfume de Cristo. Pode ser que esse perfume ele seja para a morte e para aqueles que se perdem, mas ele é vida para aqueles que amam a vinda de Jesus. Amém? E ela secou os pés com o cabelo, né? 1 Coríntios 11, Paulo, ele fala que o cabelo é a glória da mulher. E a Maria utilizou os cabelos para secar os pés de Jesus. Então o que eu vejo com isso é que nós devemos jogar a nossa glória, a nossa reputação aos pés de Jesus. O religioso, ele quer glória. O que é conduzido por um espírito de religiosidade, ele quer glória. Ele quer servir para ser visto. Ele quer um tapinha nas costas. Eu coloquei um texto hoje muito legal no grupo da igreja. Aí a irmã Maristela falou, que 10, o pastor Rogério e tal, né? Traduziu o texto. Só que não é meu. A tradução do texto é de um amigo lá de Curitiba. Não. E é isso, amado, a gente tem que servir por amor a Ele. A gente tem que viver por amor a Ele. Se a gente trabalha ou não trabalha, se a gente come ou não come, se a gente faça o que fizer, nós devemos fazer por amor a Ele. E pronto, e sem religiosidade. Os 24 anciãos, eles jogaram aos pés do Senhor as suas coroas. E nós somos chamados a fazer isso. Somos reis? Sim. Porque o nosso rei é rei de reis. Então a nossa coroa tem que ser jogada aos pés dele. Porque ele é o nosso rei. Jesus, ele deu acesso ao entendimento da presença, e isso nos abençoa.
Quando Jesus rasgou o véu, ele rasgou o véu de cima a baixo. E isso deu acesso ao entendimento. Certo? Ó, de cima a baixo. De cima até chegar ao coração. Senão ele rasgaria de baixo a cima. Então nós precisamos ter entendimento. Nós precisamos lutar por entendimento. O entendimento muda tudo. Não a emoção. A emoção não muda nada. A emoção não muda nada. O entendimento muda tudo. O entendimento muda a história. E entenda, quando nós entendemos que não há nada melhor do que a presença dEle, aí nós acabamos com a religiosidade. A arca, ela passou durante 20 anos na casa de Abinadab. Mas não tem nada na Bíblia sobre Abinadab ter sido abençoado. 20 anos. De 20 a 60 anos. A presença de Deus na casa do cidadão. Só que não tem uma linha na Bíblia, uma palavra na Bíblia que aponte para que a casa de Abinadab tenha sido abençoada. Só que na casa de Obed-edom passou 3 meses apenas a arca. E a casa de Obed-edom foi abençoada, foi muito abençoada. Aí eu pergunto, por que isso? Será que o Senhor faz acepção de pessoas? Será que a presença dele na casa de Abinadab não era a mesma presença do que foi na casa de Obed-edom? Por quê? Que na casa de Abinadab nada aconteceu durante tanto tempo, e na casa de Obed-edom tudo aconteceu em 3 meses. A questão é que Abinadab, quando a arca foi levada da casa dele até Jerusalém, Abinadab sequer acompanhou a arca. Davi foi levar a arca para Jerusalém, Abinadab não deu nem bola. A arca foi indo embora e ele foi lá cuidar dos seus negócios, cuidar dos seus interesses, cuidar das suas preocupações. Abinadab ficou somente 3 meses a arca. Ou melhor, Obed-edom. Só que quando a arca saiu da casa de Obed-edom e foi para Jerusalém, na tenda de Davi, Obed-edom quis ser porteiro da tenda. Não vai sair da minha casa não, se sair da minha casa eu vou junto. Eu vou junto. Tá, mas vai ficar nessa tenda aqui, ó, essa tendinha. Não tem problema. Eu fico de porteiro dela. Todo dia Obed-edom dava um cheirinho nela. Todo dia Obed-edom olhava para ela. Ficava com ela. Todo dia. Ele não aceitou ficar longe da presença de Deus. Ele largou tudo por aquele amor. Ele largou na mão dos filhos do Aiô os negócios dele e falou, eu vou lá para a presença de Deus. Eu vou lá ficar com a arca, eu vou lá ficar com a presença de Deus. Amor pela arca. Se nós não amarmos a presença de Deus, de uma forma, como diz Romanos 12, com uma mente transformada, com um culto racional, se nós não amarmos de verdade, nós viramos religiosos. E aí nós vamos amar quando ela fizer alguma coisa por nós. Nós vamos amar porque ela fez alguma coisa por nós. Um amor interesseiro, um amor prostituto. É isso que é o amor do religioso. Um amor que só se interessa em receber. Obed-edom não. Obed-edom ele estava lá.
Ele estava lá na tenda de Davi, cuidando da arca. Ninguém ofende ela, só se passar por cima do meu cadáver. Esse era Obed-edom. Agora, uma coisa que nós temos que entender é que nós somos a tenda de Davi. Nós somos a tenda de Davi. A tenda de Davi que nós lemos lá no começo, em Atos capítulo 15, 16 e 17, que diz que o Senhor promete que Ele voltará e reedificará a tenda de Davi que está caída. Essa tenda somos nós, a igreja. Nós somos essa tenda. E nós precisamos ter esse entendimento, e nós precisamos ter a humildade de deixar ser restaurado. Se precisar ser restaurado todos os dias, seja. Mas nós precisamos ser restaurados. Atos capítulo 15 fala de restaurar a tenda caída de Davi. Mas como que a tenda caiu? Quando que a tenda caiu? Em que momento em que momento aquela tenda de Davi caiu? Após a morte de Davi, Salomão fez um templo lindo para guardar a arca. Um templo imponente, luxuoso, bem como o Senhor havia pedido. Um templo, muito dinheiro gasto, ouro, muita coisa gasta naquele templo. E por que então que o Senhor se interessa em restaurar a tendinha de Davi? A tenda caída de Davi? Por quê? Se o templo era muito mais lindo, é o acesso, amado. No templo, somente o sacerdote, uma vez por ano, o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha acesso à presença de Deus na arca. A tenda de Davi somos nós. Nós temos acesso à presença de Deus todos os segundos. Não precisamos esperar uma vez por ano e fazer sacrifício para ir até a presença de Deus. Nós podemos acessar a presença de Deus em todos os momentos. A minha oração é para que, dormindo, o Senhor fale comigo. Sabe, não sei se vocês já tiveram sonhos ruins. Quando eu tenho sonhos ruins, eu falo: Deus, fale comigo quando eu estou dormindo, não perca tempo. Fale comigo, manifeste a tua presença enquanto eu estou dormindo, em todos os momentos. Agora, por que então que o Senhor quer restaurar a tenda? É que a tenda de Davi, ela aponta para Jesus. Ela aponta para a liberdade e simplicidade na presença de Deus. Davi, ele fez uma escala de 24 horas de adoração por dia. 7 dias por semana, 30 dias por mês, sem sacrifício, somente sacrifício de louvor. Ele fez um sacrifício apenas, no início, e depois ele passou a fazer somente sacrifício de louvor. Na tenda, não tinha nada relacionado à culpa, à condenação, a julgamento. Nada. Todos tinham acesso. Na tenda, refletia a misericórdia, a bondade de Deus, o amor pelas almas. Ninguém ficava sem ter acesso à presença. E sabe o que acontecia? A presença constrangia as pessoas. E as pessoas, elas se arrependiam. Sabe, quando nós estamos andando por aí, e nós somos tenda de Davi, as pessoas têm que ter acesso à presença de Deus através da nossa vida. E todas elas, não somente as que nós escolhemos, não somente os parentes, não somente os bons, os ruins principalmente. Quanto pior, melhor. Nós temos que dar esse acesso à presença de Deus. O mundo precisa de nós. O mundo precisa das tendas de Davi. O mundo precisa ver a presença de Deus através da nossa vida. Como que o mundo vai ver?
através do tabernáculo, não vai ser. Porque o tabernáculo precisava ser sacerdote para entrar, precisava estar puro para entrar. Como que uma prostituta, como que um viciado, como que alguém que nunca teve acesso à palavra de Deus, ou que já teve e que já abandonou, como que essa pessoa vai ter acesso à presença de Deus, se não for através de nós, tendas de Davi? É isso. Simplicidade. Simplicidade é a chave da adoração, é a chave do coração de Deus. Fazer as coisas de forma simples, fácil, dar acesso. Não ser religioso. O religioso, ele não quer nem saber, né? Parece que aquela pessoa, aquela prostituta, ela é leprosa. Não, aquele homossexual, ele é leproso. Não, aqui não, na minha igreja não. Na minha casa não. Nós temos que dar acesso às pessoas. As pessoas precisam ver em nós a presença manifesta de Deus. O amor de Deus. O Senhor, Ele fez a obra para todos. Ele não quer que nenhum se perca. E Ele quer que todos conheçam a presença dEle, a manifestação da presença dEle. E não podemos ser religiosos como a Mical, por exemplo. Porque também dentro da igreja tem espírito de Mical. Pessoas que elas que elas simulam adoração. Hipocrisia. Pessoas que olham para os lados para adorar. Pessoas que ficam olhando, se estão me olhando, eu adoro, eu louvo, eu faço. Pessoas que têm espírito de Mical. Mical, ela ficou estéril porque ela desprezou a expressão de adoração simples de Davi. Nós temos que ter liberdade. Liberdade. Por que que Mical, ela desprezou Davi? A adoração de Davi. Por que que ela era envolvida num espírito de hipocrisia? Porque Mical, a arca estava entrando em Jerusalém. Mas Mical não estava olhando para a arca. Mical estava olhando para Davi. A arca, a presença de Deus, para Mical não interessava em nada. Interessava o que o vizinho estava falando dela. Interessava o que o irmão falava dela. Interessava o que o irmão estava vendo na vida dela, não a presença de Deus. Hipocrisia, religiosidade. Nós muitas vezes também, dentro da igreja, olhamos mais para as pessoas. Só que sempre que nós olharmos para as pessoas, nós vamos cair. Sempre. Por isso que nós devemos focar somente em Jesus, porque nele não há erro. Nele não há erro. No irmão há erro. Mas nele não. Seja esperto, amado. Olhe para ele. Não perca tempo olhando para o irmão. Davi teve uma grande queda. Ele caiu em adultério com Batseba. E por que ele caiu em adultério com Batseba? Ele colocou a arca no centro de Jerusalém. E o palácio dele era por ali. Ele podia olhar a arca. De onde ele estava. Ele podia ver a tenda dele. A arca estava ali em Jerusalém. Mas Batseba também estava. E ele tirou os olhos da arca e olhou para Batseba. A presença de Deus também está na nossa vida.
mas o pecado também está. Para onde que nós olhamos, para onde nós focamos a nossa vida, determina o que vai acontecer. Davi caiu, e foi grave a queda. Ele pagou muito caro pela queda, pelo pecado. E o pecado, uma coisa que nós temos que entender, que o pecado ele jaz à porta. Lá em Gênesis 4, quando Caim mata Abel, o Senhor Deus vai falar com Caim, antes de Caim matar Abel, e o Senhor fala para ele, Caim, tome cuidado, porque o pecado está batendo aí na tua porta. E isso é na nossa vida, amado, em todos os momentos. Nós temos que cuidar disso. Nós temos que cuidar do pecado. Falar que nós somos super crentes e não podemos cair é ilusão, é religiosidade. É achar que nós podemos. Nós temos que sim é que nos encher do Espírito Santo, porque Ele sim vai encher o nosso coração de amor pelo Senhor, de amor pela presença, e daí os nossos olhos não vão voltar para o pecado. Aí os nossos olhos vão ser sempre voltados para a presença de Deus. E aí sim nós não vamos pecar. Porque se nós amarmos mais a presença de Deus, nós jamais vamos cair no pecado. Nós vamos estar sempre fortalecidos. Amém? Talvez o tempo e a religiosidade já tenha derrubado a tenda de Davi, que é você. A tenda espiritual, que é você, talvez já tenha derrubado várias vezes. Talvez você caia e levanta, cai e levanta. Talvez você esteja caído. Talvez o tempo, que é o maior inimigo da paixão, é o tempo. Talvez o tempo já tenha feito você esfriar no amor que você tinha pela presença. Mas o Senhor sabe que nós somos fracos. O Senhor sabe, por isso que Ele mandou o Espírito Santo. Se nós não precisássemos do Espírito Santo, Ele não iria enviar. E a promessa do Senhor é que Ele vai restaurar a tenda de Davi. Ele vai restaurar a tenda de Davi. Só que para isso nós temos que nos permitir sermos restaurados. Chega de orgulho. Chega de vaidade religiosa. Entenda que você depende do Espírito Santo para ser reerguido. E sempre que você cair, sempre o Espírito Santo vai estar contigo para te reerguer. Como que eu faço isso? Como que eu faço para permitir que o Senhor reerga a tenda caída? Sabe quando Davi levou a arca para Jerusalém e colocou na tenda, o tabernáculo ele continuou lá em Gibeá. E lá uma vez, duas por mês, Davi ia até Gibeá, até o tabernáculo. Ia lá fazer uma visita ao tabernáculo. Ia lá sacrificar com os sacerdotes. Davi ia. Só que na tenda onde estava a presença de Deus, ele ia todos os dias. Ele não esperava para ir lá de vez em quando, não. Na tenda ele ia todos os dias, ele amava a presença. E é isso que faz toda a diferença, é isso que restaura. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias buscar a presença do Senhor. E aí nós vamos ser sempre restaurados. E a presença, ela é a fonte da unção e do poder de Deus. A adoração é um estilo de vida. E nós podemos provocar
a manifestação da presença de Deus com o nosso estilo de vida. A presença, ela age como se fosse uma fonte suprema, um poder acima de tudo, uma lei suprema. A presença, ela só age se ela for provocada. Interessante, talvez isso vocês não tinham ouvido ainda. A presença só age se ela for provocada. E eu vou explicar porque Deus faz assim com a natureza também. Deus fez assim com a natureza. A natureza também, ela só age se ela for provocada. Por exemplo, a chuva, para haver chuva, precisa evaporar água. Daí vem chuva. Para haver fogo, precisa haver combustão. Daí tem fogo. Se não houver combustão, não tem fogo. Tudo é uma provocação. Então, se nós queremos o fogo de Deus, nós temos que provocar Ele. Se nós queremos a chuva de Deus, nós temos que provocar ela. A presença, ela está. Como eu sempre falo, nós estamos na presença, nós vivemos na presença. Como Paulo fala aos Coríntios. Nela nós fomos feitos, nela nós andamos, na presença de Deus. Mas nós precisamos da manifestação da presença dela. E nós queremos que a presença se manifeste, então nós temos que provocar ela. É loucura nós querermos fazer alguma coisa, queremos receber, queremos viver alguma coisa e fazer sempre a mesma coisa, sempre tudo igual. Nós temos que fazer algo diferente. Se nós continuarmos tímidos, com pouca oração, com pouco jejum, com pouca leitura, nós não vamos ver a manifestação da glória, a manifestação da presença. Ultimamente eu estou assim, não fale de doença perto de mim porque eu estou orando. Seja onde for, se eu estiver na fila do banco e você falar de doença, eu vou orar. Se a presença vai manifestar, aí é problema dela. Agora eu sou chamado para ser embaixador. Eu sou chamado para buscar a manifestação da presença de Deus. E a transformação da nossa vida depende desse entendimento, de que nós devemos buscar a presença se manifestando, a manifestação da presença. Amém? Nós precisamos entrar nesse lugar, amado, lugar de cura, de libertação, no lugar de manifestação da presença de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Fica em pé, amado. Quando nós acessarmos o lugar da manifestação da presença de Deus, nesse lugar acaba a murmuração, acaba a dor, acaba a tristeza, acaba a solidão, acaba a culpa, tudo. Tudo, porque a presença manifesta, ela liberta. Ela liberta. E quando a tristeza vem, amado, nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, a tristeza vem. E quando a tristeza vem, só a manifestação da presença de Deus pode nos restaurar. Para que a adoração da tenda de Davi em nós flua. Aí vai fluir. O véu, ele já foi rasgado, agora nós temos que rasgar o coração para que a manifestação da presença entre e cure. Para que a manifestação da presença cure a tristeza, a depressão, cure tudo, toda a decepção, tudo que está agindo para nos tornar religiosos. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor, porque a promessa dele
que Ele reedificará a tenda de Davi. Ele reedificará. Depois disso voltarei e reedificarei a tenda de Davi que está caída. E levantarei das suas ruínas e tornarei a edificá-la. Restauração. Restauração. Seja a tenda de adoração, amado. Onde você estiver, esteja no trabalho, esteja onde estiver, seja a tenda de adoração. Seja em todos os momentos, amado, tenda de adoração. Aleluia. Busque. Clame. Clame hoje ao Senhor. Clame hoje, talvez o tempo acabou com a tua adoração. Talvez você não esteja lendo a palavra, estudando a palavra, meditando na palavra. Talvez você não esteja louvando o Senhor de forma real, verdadeira, pura, sincera. Talvez você não esteja procurando alcançar o coração dele. Talvez você não esteja, você ache que não esteja mais tocando o coração de Deus. O tempo passa, os anos passam, o sofrimento vem, as lutas vêm e vão afastando o nosso coração da verdadeira adoração, da verdadeira entrega. E coisas novas surgem para que possamos ficar mais atrapalhados. Chamam a nossa atenção para outro lugar, como Batseba chamou a atenção de Davi. Talvez não seja o pecado que esteja tirando a atenção do teu coração, que esteja fazendo você ficar desalinhado do Senhor. Talvez não seja o pecado, talvez sejam coisas boas. Coisas boas que afastam o coração do Senhor estão sendo tratadas de uma forma errada. São coisas boas, mas são tratadas da forma errada. Precisamos alinhar o coração com o Senhor. Precisamos alinhar o coração com o Senhor. Temos que ser tendas de adoração. Senhor, não nos deixe ficar nesse lugar sem a manifestação da Tua presença. Senhor, Espírito Santo, nos ajude. Espírito Santo, nos ajude. Venha nos convencer do nosso pecado. Venha nos convencer da justiça, do juízo. Venha nos convencer, Senhor, de que estamos andando nesse tempo, nos distanciando da presença do Senhor. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Nós precisamos da manifestação da Tua presença. Queremos ser adoradores. Queremos ter intimidade, relacionamento e não ser religiosos. Queremos viver um tempo novo de adoração verdadeira, de intimidade verdadeira, de relacionamento verdadeiro. Queremos ser como aquela mulher samaritana, ao perceber a Tua presença, sair correndo, Te adorando e Te louvando e dizendo a todo mundo que Tu é o Rei, que Tu é maravilhoso, que Tu merece toda adoração, todo louvor. Queremos entender isso, por favor, nos ajuda, Espírito Santo. São tempos difíceis em que tudo contribui para que não tenhamos relacionamento contigo. Nos dá força, Espírito Santo. Reconstrói, restitui a tenda de Davi nos nossos corações. Que sejamos simples, de adoração sincera, simples. Nós Te amamos, Jesus.
Nós te amamos, Jesus. Aleluia. Ore a Ele, amado. Ore a Ele. Jesus, eu quero ficar contigo. Eu quero ser teu amigo. Eu quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. Lara, 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 e arrastar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero muito você. Pegar tuas sandálias e esconder pra você não sair, pois quero estar perto de ti e te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo que sei, descansar recostado em teu peito, ouvindo teu coração e me acalmar. Lara, 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 e me acalmar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero vestir sua camisa com as mangas maiores que os meus braços, correr pela casa ao teu encontro, nem me abandonar no teu abraço e te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Lara, 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 te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Sim, Deus, nós queremos ter essa intimidade contigo, Senhor. Quanto mais duros os tempos são, quanto mais difíceis os tempos são, mais nós precisamos de Ti, mais nós precisamos ter comunhão, mais nós precisamos que o Espírito gere no nosso coração essa intimidade. E amados, busque a presença, busque todos os dias. Aqui é maravilhoso estarmos juntos. Daqui uns dias talvez nós possa estar cheios aqui, né? Com capacidade aí para 300, 400 pessoas. Amém? Mas nada substitui o teu secreto. Nada. Tenha o teu secreto, se prepara lá, seja tenda lá, e vem aqui, seja tabernáculo, grandão aqui com todo mundo junto. Amém? Só assim você vai conseguir vencer, senão não tem jeito, viu? Amém? Glória a Deus. No domingo que vem, domingo de ceia, teremos culto de manhã às 9 horas da manhã e à tarde às 18 horas, ceia de manhã e ceia à noite. Amém? Culto de mulheres.
Tem que se inscrever ainda no domingo para a ceia também, porque a capacidade é 30 pessoas ainda, né? Amém? Culto de mulheres? Não? Culto de mulheres online, quarta-feira culto online também. Deus abençoe em nome de Jesus.